Olá, eu sou o Pedro Rodrigues e a minha dupla é o Kainan Freitas. E hoje eu vim demonstrar um pouco do nosso simulador tanto de motorização quanto elétrica de um veículo. Estou na RESP 50, então correspondente ao carro 10. Aqui eu já fiz a cópia dos nossos arquivos para dentro da placa, então já estão todos aqui. Para rodar o código basta instalar os requirements contidos nesse arquivo e rodar o comando da main. Então, aqui ele já faz o desligamento da maioria dos sensores e também das luzes. Então ele reseta os pinos da GPIO e os registradores da UART. Vou testar agora um pouco dos botões do painel. Então, se a gente pressionar a seta esquerda, ele entra no comportamento de blink, ou seja, vai piscar, a cada 1 segundo a nossa seta esquerda, tanto no painel através da UART, escrevendo no registrador, quanto no GPIO. Se a gente apertar na seta direita, ele vai desligar a seta esquerda e começar o comportamento na seta direita. Então, a gente tem um retorno visual disso. Se a gente apertar novamente na seta direita com ela ligada, ele vai desligar as duas setas. Apertando no farol alto, a gente pode ligar o farol alto. E, semelhante à seta, se a gente apertar no farol baixo, ele vai desligar o farol alto e ligar o farol baixo. Agora um pouco da demonstração do código, de como isso funciona. Aqui a gente tem a separação de algumas classes, então tem alguns épicos, como o GPIO Manager, o nosso motor, o nosso OLED, o PID e a UART. Tudo isso é trabalhado na main. Então, se a gente for um pouquinho aqui na GPIO, a gente consegue ver esse comportamento que a gente colocou, que é o do Randall Light, onde ele trabalha com o farol alto, verifica através de um status se o farol alto está ligado, se ele está desligado, e consegue ligar e desligar de acordo com o botão. Aqui o Randall parecido, mas para setas também. E um pouco agora da nossa demonstração de como a UART captura os botões e registra também esses botões. Então aqui na criação da UART a gente tem o set file stream, onde ele define o arquivo e como é que ele vai trabalhar com ele, além do reset de todos os registradores antes de começar, Então aqui a gente tem o read file stream também, onde ele verifica nosso CRC para ver se nosso pacote está assinado, e dependendo do tipo, do data type, ele consegue determinar como ele vai desempacotar aquela mensagem de resposta, seja ele para temperatura, para os registradores ou para escrever num dos registradores. Agora demonstrando um pouco também da aceleração do veículo. Então, se a gente pressiona o botão de acelerador, ele começa aos poucos a aumentar a velocidade do veículo. Então, só um segundo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ele estava um pouco menos responsivo, mas aos pouquinhos ele vai acelerando a nossa aceleração do veículo e vai garantindo o aumento do gráfico ali embaixo também. Então, dá para ver inclusive o RPM, aumentando ali no nosso log de retorno, e também a própria velocidade também aumentando aos pouquinhos. Ele está um pouco menos responsivo porque a aceleração do nosso controlador proporcional integral derivativo, que é o PID, não está sendo trabalhado exatamente numa thread. Então, como ele tem muitas coisas sendo trabalhadas ao mesmo tempo, acaba que ele tem um delay dos nossos outros registradores, como o contador dos RPMs e o cálculo da velocidade. Então,
Isso traz um atraso de responsividade de mais ou menos 1 segundo para o acelerador e para o freio também. Então a gente vê ali no gráfico como a velocidade está aumentando enquanto eu continuo pressionando aqui o acelerador. Então agora eu paro de pressionar o acelerador, a velocidade começa a cair também, bruscamente, aqui no gráfico, né? Tanto aqui quanto aqui também, na velocidade real. Se a gente apertar o freio, a gente vê que tem um retorno visual da luz de freio, tem um retorno de que a gente está pressionando o freio também, e a velocidade também decai. Outra demonstração é o do nosso OLED. Então, se a gente observar essa primeira screen aqui, a gente tem os dados de velocidade, de RPM, da distância que o carro já percorreu, da temperatura, se a temperatura do motor está em alerta ou não, né? No caso está normal, porque está abaixo de 115 graus, e o Cruise Control também está desligado. Um pouco da demonstração de como essas threads trabalham, né? A gente pode olhar aqui na main. Então aqui ele tem a criação das várias classes, então da UART, da GPIO, do próprio motor, do OLED Screen e do PID também. Então aqui a gente vê que ele faz um get temperature, então ele vai bater no registrador, vai tentar encontrar essa informação. Aqui ele vai pegar o registrador sobre os botões e também vai trabalhar com o handle desses botões, não? Então dependendo do estado deles, ele vai trabalhar de forma diferente. O RPM, a velocidade e aqui exatamente nossos pedals, né, de aceleração e de freio. Aqui nós temos por fim, né, depois dele captar todas essas informações, ele joga tudo isso para a nossa telinha de OLED. Então, como a gente está vendo a demonstração aqui do lado, né, vou demonstrar aqui um pouco de como é que ele trabalha com a OLED também. A gente usa a biblioteca do Adafruit junto com o Pylo, né? Então o Pylo é usado para construir a imagem e o Adafruit para poder se conectar com esse screen, né? Então aqui a gente tem criação da própria imagem, uma função para dar um clean, né, na nossa screen, e exatamente nossa função que desenha os textos, né? Então ele define um XY aqui de position, de onde os textos vão ficar, o próprio texto em si, a fonte que ele vai usar. Então no show info, que é a nossa função de mostrar as informações, ele recebe todas essas informações e consegue repassar elas aqui para nossa função de escrever. Então aqui a gente vai trabalhando com os pixels, né? Então as posições de x e y vão aumentando, que são exatamente as linhas que a gente está enxergando aqui no nosso controlador. Além disso, o código está bem abstrato, né? Então ele está separado aqui nas nossas constantes. Se a gente for aqui nas constantes de GPIO, a gente vê que cada uma delas tem que a gente possui um dicionário, né? Com uma chave para cada pino, para orientação, para o status do pino, né? Então como é que ele está se comportando. Aqui também tem uma constante para nossa high temperature. No motor a gente vai ter a contagem de pulsos para calcular os RPMs e também para calcular a velocidade. Aqui no PID a gente tem o cálculo em si, né, do proporcional integral derivativo, então algo bem padrão, né, seguindo o padrão de cálculo que a gente tem para fazer isso. Então aqui a gente tem o controle do próprio motor, controle do freio e os cálculos em si que vão calcular quanto que o motor vai desejar de potência ou de freio, né? Então aqui a gente também tem os estados no motor, né? Se ele está trabalhando para andar para frente ou para trabalhar com uma ré também. Só um pouco mais da demonstração aqui da main. A gente também consegue enxergar um random sign-int, então ao finalizar o processo a gente também consegue resetar algumas das configurações aqui da GPIO e da UART também. Ele capta um sinal de sign-int, então semelhante ao nosso Ctrl+C. Deixa eu fazer a demonstração aqui. Então, ao realizar um Ctrl+C, né,
ele vai realizar a limpeza das placas e vai dar um exiting. E vai desligar todas as luzes e os registradores que ele estava utilizando. Então é isso. Muito obrigado.